A paz do Senhor a todos. Hoje já, dia 1º de junho de 2023, já na metade do ano, Os dias passam rápido, muito rápido. Mas hoje eu quero deixar aqui uma live para vocês em relação, a essa frase que muitas vezes também a gente vê aí nas redes sociais, falando sobre as vestes, que as vestes não levam para o céu, mas quem é do céu sabe como se vestir. Não sei quem escreveu essa frase, quem inventou essa frase, mas eu acho uma das frases mais realistas que eu já vi em relação às vestes, porque muitas pessoas elas erram em relação a isso. Na verdade, tanto de um extremo quanto do outro. Porque muitos, dizem que realmente as vestes não vai levar ninguém para o céu. E por conta dessa primeira frase, muitas vezes que só usam daí essa frase para poder andar à vontade, vamos dizer assim, eles acabam indo para o lado legalista que a gente diz, de achar que podemos andar de qualquer jeito. E em contrapartida tem outros que já pensam, mas eu sou do céu, eu sei o que vestir, e acha que só as vestes por si só farão a pessoa estar santificada diante dos olhos de Deus. E na verdade, não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Então, por isso que essa frase tem que andar sempre juntinha, Que as vestes, não levam ninguém para o céu, realmente. Mas quem é do céu sabe como se vestir. E olha só, há tempos atrás, até eu já comentei com vocês, em relação que eu ouvi uma frase uma vez de alguém já falando em relação a roupas. Apesar de que eu também já vi essa frase sendo colocada em outras questões, mas a pessoa, tirou uma foto, praticamente seminua, vamos dizer assim, e com a frase assim, meu corpo, minhas regras. Até porque nessa época que essa jovem fez essa postagem, foi quando surgiu, todas umas indagações e publicações sobre uma famosa em questão que estava com uns shorts muito curto, fazendo umas danças obscenas no palco, e aí levantou-se toda uma polêmica em relação a isso. E teve muitas apoiadoras, Por isso que muitos saíram para as redes sociais, muitas, saíram para as redes sociais apoiando que realmente ela não estava ali se expondo, que ela não estava querendo que ninguém metesse a mão e esse tipo de comentário. E em apoio tiravam fotos, com roupas curtas e colocavam essa frase: meu corpo, minhas regras. E eu confesso que quando eu vi esse tipo de postagem, esse tipo de publicação, isso me inquietou muito. Não em questão da foto em si, mas a frase que estava escrita, meu corpo, minhas regras. E até a gente já viu, como eu falei, essa frase é relacionada também a muitos que apoiam o aborto ou esse tipo de coisa, que também dizem essa mesma frase: meu corpo, minhas regras. E aí eu fico pensando porque, na verdade, se você vai ver essas pessoas, muitas das vezes, que dizem essas frases, que se portam dessa maneira, elas professam Deus. Elas dizem que acreditam em Deus. Elas dizem que são tementes a Deus, que são, seguidoras de Jesus. E eu não estou falando aqui de igrejas, denominações religiosas, não. Eu estou falando de pessoas individualmente.
porque isso eu vejo assim que muitos dizem também que isso não é questão de caráter, que a roupa, né, que não vai avaliar o teu caráter, mas eu penso que tem tudo a ver sim. Essa é a minha opinião e até mesmo pelas coisas que eu leio da palavra e entendo da palavra, porque tudo vai expressar. Tudo aquilo que tu tiver no teu coração é o que vai sair para fora, seja nas tuas palavras, seja nas tuas ações, seja do modo que tu te porta dentro de casa, no trabalho, na rua, seja onde você for e até mesmo influencia do modo que você se veste. Eu sei que tem exceções, mas eu não estou aqui falando dessas exceções. Eu estou falando aqui da maioria das pessoas, tá? Que elas realmente, elas deixam transparecer o seu caráter do modo que elas se portam e até mesmo se vestem. E vocês vão ver, se vocês observarem mais, vocês vão ver que eu não estou falando mentiras. Essa é a realidade. E eu quero aqui para vocês deixar essa live esclarecendo um pouquinho mais, principalmente de nós mulheres cristãs, que muitos, né, por aí, hoje em dia, como eu falei há poucos dias, que parece que se tornou modinha as pessoas dizer que são cristãs. Só que, porém, como eu falei, você vai olhar para a pessoa em questão e ela não tem características nenhuma de Jesus Cristo. Nenhuma que seja realmente templo e morada do Espírito Santo. Então não adianta professar uma fé que ela não está vivendo. Crer, até o diabo crê. Até eu fiz uma postagem há poucos dias, não me lembro se foi ontem ou anteontem, relacionado a isso. Porque se fosse crer somente no sentido da palavra, que é acreditar em Deus, até o diabo se salvaria. Só que não é bem assim, gente. A palavra crer que está escrito na Bíblia vai além de somente você acreditar que Deus existe. Acreditar que Jesus morreu por mim e por ti. Porque se eu realmente creio, se eu acredito em Deus, eu acredito que Ele entregou o seu Filho Jesus para o meu resgate, aí sim eu sei que eu não me pertenço mais. Eu sei que Ele morreu na cruz do Calvário por mim. E olha só, para não deixar aqui só nas minhas palavras, eu quero ler para vocês, que foi o primeiro verso que quando eu li, naquela época em que eu li essa postagem dessa moça, Meu Corpo, Minhas Regras, o primeiro verso que veio na minha mente foi esse, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, e verso 19, que diz assim: ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então usem o corpo para glorificar a Deus. E nesse livro de 1 Coríntios, diz assim, que é a primeira carta de Paulo, emissário de Jesus, à comunidade messiânica de Corinto. Porque como vocês já sabem, bem sabem, o apóstolo Paulo, ele era um homem inspirado por Deus. Não só ele, como todos os outros que tiveram parte, né, nesses inscritos. Eles eram homens inspirados por Deus. Então, era próprio Jesus falando conosco. Então, olha só. Ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? Aqui está fazendo uma pergunta. Se nós soubemos ou não que o nosso corpo é um templo da morada do Espírito Santo e que nós recebemos, né, da parte de Deus.
e o Espírito Santo habita em nós? Isso é uma pergunta que está fazendo. Será que eu sei? Será que você sabe? Vou repetir. Ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? Porque na época que foi escrito isso, e deixando claro que isso não era só lá para a igreja daquela época, não, hoje serve para nós, é para nós também, porque toda a escritura é inspirada por Deus e ela é apta para nos instruir, para nos guiar, para nos instruir em viver em justiça aqui na terra, em santidade aqui na terra. Então não foi só para as igrejas do passado, é para hoje, nós também. Se eu digo que sou cristã, eu sou cristã, eu sigo a Jesus, então eu tenho que saber que esse meu corpo aqui já não me pertence mais. Porque quando eu aceitei o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, eu aceitei que Ele estivesse me comprando, me livrando das garras do pecado e da morte. Então eu já não me pertenço mais, eu já não pertenço mais àquele mundo, àquela velha natureza. A partir do momento que eu aceito o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, eu sei que eu não me governo mais, eu vou usar essa expressão, eu não me mando mais, eu não me pertenço mais. Eu fui comprado por um alto preço e foi Jesus quem me comprou. Então agora, a partir desse momento, o meu corpo é a morada do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai me guiar da maneira que eu devo proceder. E se eu leio as Escrituras, Ele vai me guiar dentro dessa verdade. E é isso que está faltando na vida de muitos. Então, lendo aqui novamente, diz: ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmo. Repetindo, a verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então usem o corpo para glorificar a Deus. E olha só, gente, se vocês me disserem, Marta, mas isso está se referindo apenas a atos sexuais. Só que vocês não devem esquecer do que diz desta parte que está, vou ler aqui para vocês, em Gálatas. Gálatas, capítulo 5 e verso 16 em diante, que diz assim: minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja, porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é o oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Gente, eu achei linda essa tradução e eu repito para vocês que essa tradução é da Bíblia Judaica completa. Então, o que isso está querendo dizer? Que no momento, eu vou tentar resumir aqui para vocês, no momento que eu, a Marta, aceito a crucificação de Jesus como um ato que Ele está me comprando, me tirando, me livrando dos laços do pecado e da morte, me trazendo para uma nova vida, para uma novidade de vida. Ele está me comprando lá do mundo, Ele está me tirando das mãos do inimigo e trazendo para Ele está me comprando, Ele pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Então eu já não me pertenço mais, eu pertenço a esse Jesus. E é através do Espírito Santo que Ele vai me instruir de como proceder aqui na terra. Então eu já não ajo mais segundo a velha natureza de quando eu estava no mundo, de quando eu estava na mão do inimigo. Eu não ajo mais daquela forma.
Eu ajo agora diferentemente. Então, tudo que eu fazia naquela vida, naquela velha natureza, morreram. Morreram com aquela Marta de anos atrás. Vou citar, eu sempre gosto de me citar como exemplo, não gosto de citar as pessoas, né, fora aí, porque até mesmo a gente não pediu permissão para essas coisas, mas vocês que me conhecem, me acompanham, vocês sabem que como eu era há alguns anos atrás. Se vocês olharem do ano de 2017 para baixo, antes de 2017, vocês vão ver a velha natureza da Marta. Quando eu estava no mundo, quando eu estava nas garras ainda do inimigo. Muitas vezes eu professava a Deus, eu amava a Deus, como muita gente faz aquele crer da boca para fora. Eu não tinha ainda tomado uma decisão de realmente esquecer aquela velha natureza. Não só esquecer, mas arrancar de dentro de mim aquilo. Agora, a partir do momento que eu tomei essa decisão, que até mesmo o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, a me mostrar que estava chegando o momento daquela velha Marta morrer, daquela velha natureza morrer e voltar aos caminhos do papai, que eu não podia apenas crer da boca para fora, mas que eu deveria crer em obediência na totalidade da palavra. Então vocês vão ver que de 2017, nos anos anteriores, aquela velha Marta já não existe mais. Até inclusive esses dias uma amiga minha falou que achava bonito a forma que eu me vestia, mas que agora eu estava também me vestindo muito bem. Só que porém eu não respondi nada em relação a ela sobre isso. Mas, né, se ela assistir, eu já digo aqui para ela que graças a Deus, Deus me libertou daquela maneira a qual eu vivia. Graças a Deus, eu me livrei daquela velha Marta. Graças a Deus, eu realmente deixei morrer muitas coisas que a minha carne lutava contra o meu espírito. Porque é como diz a palavra, os dois brigam entre si, o espírito, a carne contra o espírito. Porque a carne, ela quer fazer as suas próprias vontades. Ela quer se mostrar. A mulher, principalmente, porque eu sou mulher, vou citar as mulheres, querem mostrar como tem a perna grossa, a coxa malhada, assim como quer mostrar que tem seios volumosos, bonitos, formosos, e aí sempre estão cada vez mais diminuindo as suas vestes. Então, isso se chama velha natureza. É uma pessoa que ainda não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ainda é uma pessoa, essa é a realidade que eu preciso falar para vocês. Uma pessoa que sempre deixa a carne vencer sobre o espírito é uma pessoa que ainda não mortificou essas obras da carne. E olha só o que fala sobre as obras da carne. Aqui fala sobre as obras da carne. É evidente de que a velha natureza, é evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes, os que praticam estas coisas não terão parte do reino de Deus. Advirto-os agora, como já fiz antes, os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Não é a Marta que está inventando aqui. Está aqui nas Escrituras Sagradas. Está aqui escrito. Não foi por um homem qualquer que foi escrito para uma denominada igreja que estava passando por vários problemas, inclusive de imoralidades dentro da igreja. Não, foi de uma pessoa inspirada por Deus que... Vou usar as minhas palavras aqui, os meus termos, para que vocês compreendam bem. Deus ditava o que essa pessoa tinha que escrever.
orientando as igrejas, as pessoas das igrejas, como elas deveriam proceder. E olha só o que diz, ele deixou bem claro aqui que fica evidente o que a velha natureza realiza. Quer dizer, que quando eu estava ainda lá na velha Marta, eram essas coisas que eu fazia. E ela ficava expressa, ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência. Indecência, tá? Tem umas traduções que falam em lascívia, tá? Então, outras falam, não é lascívia, impureza e imoralidade. Então, gente, mais uma vez eu repito, não é a Marta que está inventando história aqui para vocês. Não. Quando a gente, está no mundo, está se deixando levar pela velha natureza, a carne luta contra o espírito. Porque muitas das vezes o nosso espírito até grita pra gente: não veste isso, não veste aquilo. Mas a carne diz: não, mas eu quero colocar. E infelizmente muitas usam assim, principalmente no verão. Ah, mas é calor, eu não uso para aparecer, eu não uso para que me olhem, eu uso porque tá calor. Mas, gente, será que o calor é tão grande assim, a ponto de retirar o Espírito Santo de dentro de nós? Fazer com que ele se entristeça com nós? Será que o calor é tão grande assim, a ponto de querer mostrar para todos o templo, a morada do Espírito Santo? Que na verdade todos nós sabemos que o corpo da mulher é para o seu marido e o corpo do marido é para sua esposa. É somente eles que devem ver, e as moças que são solteiras ainda devem se preservar. Gente, eu vejo muito pela internet, pelas redes sociais, e eu fico apavorada, até mesmo porque em questões de pessoas que nem são de denominações religiosas, e inclusive até muitas delas são mulheres, que elas dizem: nossa, será que precisa se mostrar desse jeito? Porque muitas das vezes, até mesmo nas academias, as mulheres principalmente, vão praticamente seminuas, mostrando todo o formato do seu corpo, para mostrar para a academia inteira que como o corpo está formoso, como o seu corpo está belo, e ali fazem aquelas posições horrendas. E se você vai perguntar para essas pessoas, elas dizem que tem Deus. Mas será que realmente elas estão entendendo a essência? Será que realmente elas estão entendendo o caráter de Cristo? Será que realmente elas estão entendendo o que fere ou não a integridade, a santidade do nosso Deus? Porque eu creio que não. Eu creio que uma pessoa que se porta dessa maneira, como está vindo a acontecer mais e mais, cada dia mais e mais, que as pessoas têm às vezes uma carência tão grande dentro de si, que elas querem aparecer pelos corpos. Aí tem até aquelas competitividade de quem quer ter mais o pernão, as costas mais definidas, os peitos mais, o colo mais bonito. Falar aqui abertamente, gente, porque é isso que está acontecendo. Então, será que isso realmente Deus vai olhar lá do céu e achar: que lindinho, ai que pura que ela é, ai mimosa? Será? Será que Deus vai se agradar desse tipo de comportamento? Será que esse tipo de comportamento realmente reflete a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que realmente isso está sendo luz para alguém que está nas trevas? Ou se essas pessoas também estão nas trevas? Porque o que eu olho, eu vejo essas pessoas em total escuridão, em total trevas. E é uma carência, como eu falo, tão grande da presença do Espírito Santo, porque geralmente as pessoas que têm essa sede, essa falta da presença do Espírito Santo, e elas não sabem que é isso, elas recorrem a tudo e qualquer coisa
para chamar a atenção das pessoas. Até mesmo não só as mulheres chamar a atenção dos homens, mas também chamar a atenção de outras mulheres. Porque elas querem ser olhadas, elas querem ser curtidas, elas querem ser seguidas, elas querem ser comentadas. Até mesmo do tipo assim, ó, falem mal de mim, mas falem. É assim que muitas se comportam. Então, será que realmente isso reflete a imagem de uma mulher cristã? Ou até mesmo de homens que andam por aí de qualquer jeito e falam em Deus, professam em Deus? Eu já vi, inclusive, homens em púlpitos pregando de qualquer jeito. De qualquer jeito. Como se Deus já não fosse mais santo. Deus fosse um garotão, um gurizão, que também usa aquelas calças bem coladinhas. Como se Deus fosse, né, humano, que tivesse com um bonezinho virado para trás. Agora, voltando aqui na terra, quando vocês vão se dirigir, ontem mesmo eu estava olhando um filme em relação a um juiz, e eu vendo de como as pessoas se chegavam até diante dele. Nossa, tinha que ter uma reverência, tinha que ter um respeito, tinha que estar bem, pai, vou ver o juiz, tinha que estar todo, né, fardadinho, bonitinho. Agora, para chegar diante de Deus, as pessoas querem chegar de qualquer jeito. De qualquer jeito, não, ele me aceita do jeito que eu sou. Engano. Ele pode aceitar você vir, pode estar arrebentado, pode estar do jeito que for. Vem, mas você tem que saber que quando você vir, você vai ser transformado. Você não vai mais ficar do jeito que chegou. Você não mais será a mesma pessoa. Observem para vocês verem as pessoas que realmente foram transformadas pelo Espírito Santo. Elas não são mais as mesmas. Elas não são. Só que, porém, elas também têm que estar sempre vigiando para não cair em tentação. Essa é a palavra. Aqui diz, aqui nos deixa claro todas as coisas. Mas a preguiça de ler é tão grande, né, gente? A preguiça de estudar a palavra é tão grande, né? Aí por isso que estão por aí nos engodos de Satanás e professando a Jesus. Cometendo tudo que é tipo de imoralidade, de indecência, mas professando a Jesus. Então tá na hora, gente, de realmente sabermos a diferença das coisas. Porque agora é a hora que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é só dizer da boca para fora, mas a sua vida não expressar essa verdade condizente com essa verdade aqui. Não é a verdade que fulano e beltrano, que muitas vezes se intitulam pastores, que se intitulam até pastoras, e eu falo novamente aqui que não sei da onde, que respaldo bíblico mulheres tiraram para serem pastoras. Não existe na Bíblia, não existe pastorado feminino, ok? Não existe. E se ficarem bravas comigo por conta disso que eu estou dizendo, é dois trabalhos, é ficar e desficar. Porque não é comigo que vocês têm que reclamar que eu estou falando a palavra. A palavra está aqui e é para ser cumprida. Não tem respaldo bíblico para pastora, para mulher, para pastorado feminino, ok? Tem-se outras coisas que podemos fazer, mas perante a Bíblia não tem respaldo. É para o homem. Aceite que dói menos. Eu costumo dizer assim para essas pessoas, para essas mulheres que muitas vezes querem fazer as coisas, mas ao invés de procurar discernimento espiritual, procurar interpretar corretamente a palavra para fazer o que realmente lhes compete, às vezes vão por aí fazendo coisas que não deveriam e acabam
fazendo com que outras mulheres façam outras coisas erradas. Mas eu digo, não interessa o que essas pessoas falam, que muitas vezes por aí se intitulam de pastoras e pastores, mas não têm autoridade nenhuma, não foram constituídas por Deus. Aí abrem denominações religiosas legalistas que deixam as pessoas andarem à vontade. As pessoas podem fazer o que querem, só que porém não vão herdar, não farão parte do reino de Deus. É isso que diz a palavra, quer queiram, quer não. E como eu disse e repito, aceita que dói menos. Eu, por exemplo, quando eu decidi voltar para a comunhão da igreja, quando o Espírito Santo começou a falar comigo, foi a primeira coisa que o Espírito Santo começou a tratar na minha vida, foi as minhas vestes, foi o que eu vestia, que esse meu corpo vestia. Foi a primeira coisa que ele começou a tratar. E quando eu vi que era tratamento dele, quando que eu vi que eu estava sendo tratada, foi quando eu cheguei, esse episódio eu me lembro até hoje. Eu fui me arrumar para ir trabalhar porque o curso ainda não era aqui no mesmo prédio, na minha mesma casa, e eu precisava, me vestir para sair, caminhar umas 3, 4 quadras até chegar ao meu trabalho. E eu sempre gostava de estar bem arrumada, Muitas das vezes, na maioria das vezes, principalmente no verão, eu me vestia e me comportava muito indecentemente, essa é a verdade, que eu não posso esconder de ninguém. Eu me vestia indecentemente, porque quando chegava o verão eu só vestia shorts curtinho, ainda botava um salto bem alto. Gente, eu ia daqui até lá, no tempo até eu não morava aqui, mas eu ia da minha casa até o meu trabalho com várias pessoas me olhando. Mulheres às vezes me olhando com cara feia, outras elogiando. Homens então nem se fala. Eu estou sendo franca com vocês. Por mais que eu não me vestisse com intenção que alguém me olhasse, por mais que muitas vezes realmente era calor, só que porém chamava a atenção. É esse o cuidado que vocês têm que ter. Ah, mas eu não botei para chamar atenção, mas chama. Ah, mas eu não tenho culpa. Tem. Quando você tem a noção que isso chama atenção, você tem culpa também. E naquele dia todos nós prestaremos conta do que fizemos os nossos irmãos tropeçar. Então eu peço perdão a Deus todos os dias por conta dessas coisas. Por pessoas que eu fiz pecar com o olhar, Assim como muitas fazem por aí, estão fazendo todos os dias, infelizmente, mas por isso mesmo que eu estou aqui para ajudá-las, ajudar a vocês nessas questões. Então foi a primeira coisa que o Espírito Santo me tratou, foi as vestes. Então eu não posso dizer, que Deus não quer roupa, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo, só porque eu sou bonzinho. Mas vai olhar o fruto que o Espírito manifesta em nós. O que tem que andar lado a lado todos eles. Não basta apenas nós ser bonzinhos. Eu repito como eu fiz numa outra live, porque de boas intenções o inferno está cheio. Então não iria eu só adiantar eu ser boazinha, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa caridosa, se eu não tivesse amor pelos meus irmãos, compaixão e misericórdia deles, porque eu fazia eles tropeçar. Então eu tenho que ter esse discernimento, esse entendimento em mim, que amor também é isso. É preservar as pessoas também. Não é só a mim, mas é as pessoas também. Então o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Um dia eu estava me arrumando para ir trabalhar. E eu costumava muito usar somente, às vezes, um top por debaixo das jaquetinhas, até mesmo no inverno. Em dias como está hoje, eu usava às vezes só um topzinho e um blazerzinho, uma jaqueta. Só que quando eu fui colocar aquele top, eu comecei a me puxar. Eu puxava como eu estou agora. Eu puxava assim, puxava aqui. Eu dizia, eu comecei a me sentir estranha com aquilo. Eu comecei a me sentir muito aberta, muito à mostra. E aquilo começou a me incomodar. E aí algo me disse assim, epa,
para aí, tem algo estranho aí, eu nunca fui assim. Mas por que eu tô me puxando? Por que eu tô tentando tapar em cima, puxar para baixo? Aí o Espírito Santo deu aquele: tá na hora de você mudar as tuas vestes. Aí o que eu fiz? Eu não briguei mais. A minha carne não brigou contra o meu espírito. Aí eu fui lá, troquei a roupa, coloquei uma mais decente. E assim foi pouco a pouco o Espírito Santo, né? Como muitos dizem assim, ó, me incomodando. Mas eu não digo que o Espírito Santo, Deus não incomoda ninguém. Ele faz com que nós sejamos pouco a pouco moldados. Isso não nos é pesado. O jugo que ele nos coloca, como eu falei na live passada, o jugo que o nosso Senhor Jesus disse que nos coloca, não é pesado. E vocês entendem o que é esse jugo que ele falou? Né? Que vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso para vossas almas. E depois ele diz, porque o meu jugo é leve. Então, tem ou não tem jugo? Tem. E são esses tipos de coisas que nós temos que parar e pensar sobre isso. E deixar que o Espírito Santo nos lapide. E aí começou, até mesmo aquela sede, aquela vontade de assistir os cultos, começou a crescer no meu coração. E era o que eu fazia. É por isso que as igrejas estão aí, a gente sabe para onde ir. Porque eu sentia fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Eu sentia vontade de estar com pessoas que me falassem de Deus. Então, para onde que eu fui? Para a igreja. Assistir os cultos, ouvir os cultos. Só que como as minhas roupas na época eram muito curtas e calças apertadas, e aquilo me incomodava de ir para a igreja com aquelas roupas em questões, então eu já fui na loja, já comecei a comprar vestidinho mais comprido, que eu me recordo até hoje que era um palmo acima do joelho, e eu já achava que estava arrastando no chão. Mas conforme o tempo foi passando e eu me olhando no espelho, e eu sempre me puxando, puxava para baixo, puxava para cima. E o Espírito Santo dizia, é que é a minha medida, não é a tua medida. E aí eu fui entendendo pouco a pouco o que ele queria dizer. E aí fui aumentando o vestido, aumentando as blusas. Se eu sinto saudade daquela época? Nenhuma. Sinto muito bem como eu estou. Por isso que o fardo de Jesus é leve, é suave. O jugo é suave e o fardo é leve. Porque essas coisas não nos são pesadas. Ao contrário. Quando a gente se olha no espelho e vê que realmente agora você com certeza está agradando o Espírito Santo. Porque não é para agradar a nós mesmos muitas das vezes. Porque a própria palavra diz que é uma luta entre os dois, contra a carne e o espírito. Mas se nós tivermos o Espírito Santo, a gente vai saber como proceder em todas as fases das nossas vidas. De como nós se vestir, de como nós se comportar, de como nós agir e reagir mediante as coisas. Então, cuidado, gente, com essa frase maligna, que com certeza foi criado no coração de alguém que não tinha o Espírito Santo, que criou essa frase, meu corpo, minhas regras. É uma pessoa totalmente desprovida da sabedoria de Deus. É uma pessoa que infelizmente ainda não conhece a Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura aqui diz que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos, porque Jesus nos comprou. E quem dita as regras para as nossas vidas é Ele, através do Espírito Santo. Isso nos é pesado? Não. Isso nos causa dor? Não. O que me causou dor na transformação que muitas vezes eu falo, foi dele retirar certas coisas da minha mente e do meu coração. Isso sim,
Porque às vezes a gente olhava para a direita, olhava para a esquerda e dizia: pai, mas aquela lá faz assim, pai, mas aquele lá faz assado, e agora, como que eu faço? E dava aquela confusão na mente, mas aí o Espírito Santo vinha e colocava tudo no lugar. Muitas coisas foi preciso resetar da minha memória, porque que lindo, né? Olha só, o Espírito Santo um dia falou comigo sobre isso, que a minha mente era como a CPU de um computador, que estava cheia de vírus, mas que precisava ser tudo resetado para poder colocar coisas novas ali. Era impossível o Espírito Santo vir e colocar na minha memória coisas boas, o vinho novo, se eu ainda tinha coisas velhas incrustadas na minha mente. Porque muitos me diziam que, tu tem que usar só saia, tu tem que usar só isso, tu tem que usar só aquilo. Pessoas que muitas vezes iam aos extremos, as extremistas. E aquilo dava uma confusão. Por outro lado, as outras já diziam: não, tu pode fazer assim, tu pode fazer assim. Aí eu ser guiada pelo Espírito Santo. Eu não ouvi mais da direita nem da esquerda, eu ouvi a voz do Espírito Santo para minha vida. E é isso que falta em muitas vidas. É isso que tem corrompido a mente e o coração de muitas mulheres e muitos homens, que tem seguido fulano a beltrana, tem seguido a tal denominação, o tal pastor, a tal pastora, e aí estão completamente destruídos, porque como eu falei para vocês, existem dois extremos bastante perigosos que nós temos que cuidar. São dois extremos, gente. Tem aquelas da linha que diz que a mulher não pode usar calça comprida, porque a calça comprida é vestes de homem. Não pode, é proibido. E tem aquela questão, a outra questão, que tudo pode. Tá liberado, mulher pode usar biquíni fio dental, mulher pode isso, mulher pode aquilo. Verdadeiras Jezabéis. Tem esses dois extremos que nós temos que tomar cuidado. É esses dois extremos que está colocando muitas pessoas a correr. Esses dois extremos estão afastando as pessoas da presença de Deus, do Espírito Santo. Então é esse o cuidado que nós temos que ter, ok, gente? É esse cuidado, por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo. É cada um, a busca é particular. Eu não posso buscar o Espírito Santo por vocês. É cada um de nós que tem que buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu quero deixar aqui para vocês um detalhe bastante importante, que há tempos atrás o Espírito Santo falou comigo em relação a isso. Já falei em outras lives, mas vou tornar a repetir, porque eu quis fazer essa específica para as vestes, que toda pessoa que é do céu sabe se vestir, sim, e não é mais meu corpo e minhas regras, não, é a regra do Espírito Santo, porque sem santificação ninguém vai ver a Deus, e a santificação é completo. Ali nos diz, a palavra nos diz, para encontrarmos irrepreensíveis. E não só fala do corpo, não. Não fala só do espírito, não. Não fala só da alma, não. Fala dos três. Que possamos encontrar irrepreensíveis quando nosso Senhor Jesus voltar. Corpo, alma e espírito. Então significa que nós temos que estar em santificação em corpo, em alma e espírito. E esses dois extremos estão se confrontando. Porque tem muitas que infelizmente, não, mas eu tô sempre de saia, eu nem sequer pinto meu cabelo. Deixo claro aqui para vocês que eu deixei de pintar meu cabelo por uma questão minha. Mas ninguém me proibiu não, tá? É uma questão minha. Agora, tem pessoas que acusam as outras. A fulana pinta o cabelo, a fulana usa calça comprida. Aquela lá é uma desviada.
aquela lá é uma sapecada, porque usam bastante esse termo, né? Aquela lá é sapecada. Mas, porém, não olham para dentro de si, que às vezes não pintam o cabelo, só usam saia, mas tem maldade no coração. Não amam aos seus irmãos. Qualquer coisinha já estouram. Porque às vezes, de tanto serem recriminadas, que muitas das vezes não compreendem o que realmente, às vezes até mesmo o pastor quer dizer para elas. Elas não entendem. Aí vão aquele extremo dos desleixo. Já não é mais questão dessa doutrina, não. Está longe disso. Vão aos extremos que elas começam a se retraírem. E muitas vezes se olham na frente do espelho e não gostam da imagem que vê. Aí se tornam pessoas amargas, se tornam pessoas azedas. Essa é a verdade. E aí por qualquer coisa que a outra irmã que se ajeita um pouquinho mais faz, já dá chumbo grosso. Já dá controvérsia, já dá briga, já dá contenda e já dá um auê até dentro da igreja com o pastor, fazem o maior sarandeio. Por conta do que está aqui, ó. Por conta desse olhar muitas vezes na frente do espelho e não gostar da imagem que vê. Mas aí começa a apontar o dedinho só para todo mundo, fazer julgamento hipócrita. Mas e aí, cadê o amor? Mas e aí, cadê a compaixão, a misericórdia, a união? Cadê? Então será que realmente Deus vai querer só as nossas vestes? Então cuidado, que a veste por si só, ela não leva para o céu. Mas é a santificação total. Em contrapartida tem aquelas que dizem, não, eu vou fazer tudo o que eu quero. Usam da liberdade para dar lugar à libertinagem, à indecência, à lascívia, e viram verdadeiras Jezabéis. Infelizmente é o que mais nós temos visto, que não tem aquele equilíbrio, porque eu repito, o fruto do Espírito, que o Espírito Santo faz nós ter nas nossas vidas, é o quê? Domínio próprio, temperança. E o que será que isso significa? O que será que isso significa? Domínio próprio é saber que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas elas me convêm. Tudo me é lícito, mas eu não vou deixar que nada me prenda de volta. É como se eu voltasse a ser aquela velha Marta de 2017 antes. Se eu voltasse para aquela velha natureza, será que realmente eu estaria com a presença do Espírito Santo na minha vida? Será que eu teria esse fruto manifesto em mim através do domínio próprio e da temperança? Será? Pensem nisso. Então, por isso que eu digo que é necessário, se faz necessário em nosso meio, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Para vocês não irem aos extremos, porque é o Espírito Santo que dá esse fruto em nós, que tem essas sementes dentro de nós, que refletem nos nossos atos. Domínio próprio, temperança, amor. Porque uma pessoa que realmente tem amor no seu coração, tem o domínio próprio, sabe que nem todas as coisas eu posso fazer. Tá ali, poderia colocar um shorts bem curtinho, poderia. Mas por amor aos meus irmãos eu não vou fazer isso. Porque isso escandalizaria. Porque isso seria pedra de tropeço para outras mais fracas. Eu tenho que ter essa visão. Eu tenho que ter essa temperança na minha vida. Para que outras pessoas olhem para mim e vejam refletido em mim realmente as santas mulheres de Deus que a Bíblia menciona. Porque hoje, quando eu estava refletindo sobre essa palavra, Deus me trazendo a lembrança sobre Sara. Por isso que eu digo que olha o cuidado dos extremos, gente. Que Deus falando fortemente comigo a respeito de Sara. Que Sara não era uma mulher desleixada, não.
Sara não era uma mulher relaxada, não. Sara cuidava da sua imagem, mas para o seu marido. Por isso que ela era chamada de Santa Mulher de Deus. Tanto que teve 2 reis da época que olharam para ela e acharam ela linda. Mas ela não estava provocante, não. Eles acharam porque quando o coração do homem está voltado para essas coisas, até se a mulher está vestida de burca, ele vai olhar. Até se a mulher estiver só com os olhinhos de fora, ele vai olhar. Mas só que, porém, se estamos agindo como santas mulheres de Deus, como Sara, Deus justifica e guarda em tudo. Porque olha o cuidado que Deus teve com Sara. Porque apesar dela se cuidar para o seu marido, apesar de Sara estar sempre bonita para o seu cônjuge, aqueles reis olharam para ela, cobiçaram, desejaram e pegaram ela para eles. Mas o que aconteceu com Sara? Eles conseguiram fazer alguma coisa com ela? Eles conseguiram relar a mão nela, vamos falar assim? Não, porque Deus a protegeu. E é assim que acontece comigo e com você, que por mais que... Porque às vezes as pessoas, principalmente as mulheres, dizem: ah, mas eu não me vesti para eles me olhar. Problema